Filosofia. Qual é a atividade particular dos filósofos? Hoje eu venho falar sobre este livro chamado O que é Filosofia, do autor Ortega y Gasset. Este livro foi publicado pela editora Vide Editorial no ano de 2016, na sua primeira edição. Mas originalmente esta obra é do ano de 1929-1930. Na verdade, este livro provém de um curso que foi dado pelo Ortega y Gasset com este título, O que é Filosofia? Mas então, esta obra foi publicada, essas conferências foram transcritas em um livro. Então, por trás dessa análise da definição do que é filosofia, o autor vai revelar a essência da filosofia, que se difere de todas as outras ciências. A fim de apresentar qual é a ocupação particular dos filósofos, Ortega vai utilizar-se de um modo, de uma metodologia de explicação que é de um movimento centrípeto. Então, ele vai e volta. Muitas vezes ele fala algumas questões, mas não desmembra elas, não desmiuça essas questões naquele momento em que ele as cita, mas vai fazer isso lá posteriormente. E aí, enquanto você vai lendo, você percebe que muitas questões vão sendo explicadas e questões que já foram citadas anteriormente. Então, este movimento, ele é bem interessante, o autor deixa claro que ele vai fazer isso, e é um ótimo modo que ele utiliza para explicar o seu raciocínio. Isso é ótimo porque o autor, ele desmiuça e mastiga cada um dos pontos que ele vai explicando para apresentar a linha de seu raciocínio e aquela ideia que ele vai apresentar com essa obra. Isso faz com que a obra seja bastante clara. Qualquer um pode compreender a ideia do autor, se, é claro, prestar atenção, porque o método, a metodologia que ele utiliza para explicá-la é uma metodologia muito boa, de fácil acesso, de fácil entendimento. E tudo isso ele faz para chegar à sua ideia, né, o seu pensamento do que é filosofia, que é a filosofia enquanto viver. O viver como aquela realidade primordial que constitui o dado do universo que vai dirigir os problemas filosóficos. Então, de forma breve, este livro vai começar com uma introdução sobre a ideia do livro, né? Então, no começo, já no primeiro capítulo, o autor vai explicar a metodologia que ele utiliza para explicar, para apresentar as suas ideias nessa obra, que na verdade é um curso, né, originalmente, e ele vai então falar sobre algumas questões que vão aparecer durante todo o livro. Então, questões sobre a verdade e o eterno, e também ali ele fala um pouco sobre o que aconteceu com a filosofia. Porque a filosofia, em certa época, deixou de ser filosofia. Houve uma época de antifilosofia, em que a filosofia foi o seu inverso. Deixou a sua essência de lado para ser aquilo que não era, que não é. Então, depois, no próximo capítulo, ele vai explicar um pouco mais sobre essa época antifilosófica, em que a filosofia se reduziu ao seu mínimo. Essa época de declínio filosófico se deve ao triunfo do imperialismo da física. Com o advento da física, que é uma ciência que se difere da filosofia, claramente, houve, então, uma mudança na filosofia, né? Na atividade dos filósofos. Então, a filosofia quis ser outra coisa, e ela acabou não sendo mais filosofia. Aí ele vai explicando o porquê disso e vai também colocar como ocorreu essa superação, em que a filosofia fez um movimento contrário de se reencontrar consigo mesma de novo, de sua essência, então, se sobrepor às outras ciências, a física, e então voltar à sua essência. Posteriormente, o autor vai então definir o que é a filosofia. Ele faz isso em partes, então ele não vai dar diretamente assim o conceito de filosofia. Ele vai explicando algumas questões essenciais para se compreender o que é filosofia, e ao final disso ele vai então dar um conceito mais amplo. Porém, este conceito, a definição do que é filosofia, ela permeia toda a obra. Então, você tem que ler a obra por completo para compreender
o que o autor entende por filosofia. Isso que é o interessante, que a obra inteira, ela constitui algo completo. Então é necessário ler a obra inteira para compreender o conceito de filosofia que o autor tem e a visão de filosofia que ele possui. E aí, em comparação com as outras ciências, o autor vai, então, explicitando o caráter da filosofia. Qual é o diferencial dela? Qual é o problema que a filosofia se encarrega? Qual é o problema que está nessa ciência que difere das outras ciências, como a física? E, além disso, ele também vai colocando a importância da filosofia. Por que é necessário essa atividade filosófica? Por que é importante a filosofia para o mundo, para o ser humano? E por que, no fundo, todo ser humano é um pouco um filósofo? E algo que também permeia toda essa obra é sobre a questão epistemológica da teoria do conhecimento. Então, como o homem é capaz de conhecer? Isso também está aqui nessa obra. E aí ele vai tratar das principais teorias sobre a teoria do conhecimento. Então, a visão clássica, que é a filosofia, da filosofia grega, lá de Aristóteles, e a da filosofia moderna, que é o que corresponde ao idealismo, né? A filosofia de René Descartes. Então, ele vai fazer uma análise dessas filosofias, e através dessa análise que ele faz, ele vai apresentar uma nova ideia, que não é totalmente diferente dessas ideias que haviam até então na história da filosofia, essas teorias, mas que se difere delas. E aí ele traz também um conceito, uma ideia muito conservadora, que ele fala que para inovar é necessário também carregar algo que já existia, algo dos nossos antepassados. E é isso que ele faz. Apresentando essa nova ideia sobre que envolve a teoria do conhecimento, ele vai trazer as ideias dos filósofos antigos, um pouco da filosofia grega, da filosofia clássica, e um pouco da filosofia moderna. Então ele une essas duas e apresenta uma nova ideia que ele fala, né, que ele acredita que é aquilo que corresponde à realidade. E por fim, então, ele vai chegar à sua ideia final, que é o fechamento deste raciocínio, desse pensamento em que ele, né, começou lá no início do livro, que vai falar sobre o problema que a filosofia se encarrega. Então ele vai falar qual é o dado radical do universo, qual é aquele problema que o ser humano conhece, que é o que vai dirigir todos os demais problemas filosóficos. Porque ele fala anteriormente que toda ciência tem um problema. Esta obra de Ortega y Gasset é um livro de filosofia que trata da atividade filosófica, sem ser um tratado ou um manual de filosofia. O objetivo deste livro não é explicar exatamente o que é a filosofia e como a filosofia se desenvolveu ao longo dos anos. Não é um manual de filosofia para você compreender as diversas áreas e âmbitos da filosofia, mas é uma análise que o autor faz sobre no que consiste a atividade filosófica e o que de fato é a filosofia, comparando a filosofia com outras ciências. E a filosofia, ela lida com o universo, que é tudo que há. Então, qual é o dado? O que é aquilo que nós podemos conhecer do universo que partem todos os problemas? Porque para que haja um problema, é necessário que se conheça algo previamente, porque senão nós não poderíamos saber que nós não conhecemos algo. Então, para que haja um problema, é necessário que haja algo que não seja um problema, ou seja, que seja algo conhecido, que seja um conhecimento de fato. E aí ele vai concluir, então, né, com este dado radical do universo, que é aquilo que nós podemos conhecer, sem dúvidas. Então, nessa obra, o autor ele traz uma nova visão sobre o que é filosofia, que é a filosofia do viver. Então, ele fala muito sobre o viver, sobre o decidir. É necessário que nós escolhamos o que vamos ser. E o que mais importa hoje não é aquilo que somos, mas aquilo que vamos ser, ou seja, o não ser. Mas se você quer compreender mesmo o pensamento de Ortega y Gasset sobre a filosofia e a atividade filosófica, recomendo, é claro, ler esse livro, que é um livro, sim, complexo, mas de fácil acesso, de fácil entendimento, ao meu ver. Então eu recomendo muito a leitura, se você é da área da filosofia, se interessa por essa temática.
Esse livro aqui é essencial para que você compreenda no que consiste a filosofia. Com este livro, o autor ele pretende responder essas questões básicas também, sobre o que é filosofia, o que é a atividade do filósofo, no que consiste essa atividade filosófica, qual é o problema radical da filosofia e, principalmente, talvez, o que é como forma de viver a filosofia. Se você tem interesse, confira lá no site da editora Vida Editorial e também outras obras do Ortega y Gasset. Uma outra obra muito famosa dele é A Rebelião das Massas, que é um livro mais direcionado à política. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!